Pessoal, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje, nessa quarta-feira maravilhosa principalmente porque a gente está aqui estudando Torá juntinho. Não esquece de entrar no canal, de mandar bala no canal, compartilhar, entrar no canal, conhecer os mais de 130 vídeos. Vamos lá, pessoal, alcançando uma vida financeira estável. O Rafael Silva, que é esse pessoa maravilhosa que está fazendo os anúncios para mim, muito bem colocado, entre aspas, né? A palavra estável, como vocês estão vendo, está em aspas. Porque estável, ela é muito, realmente é o parâmetro de cada um. Ou seja, ela é muito relativa. Por isso que mesmo na aula passada eu falei, olha, a aula que vem não é para ficar fazendo promessas. Não é para dizer agora que quem assistir essa aula vai sair milionário. Tá certo? Senão eu mesmo tinha que dar o exemplo e começar milionário para dar alguma aula para vocês. A ideia é a gente criar uma estrutura estável, com alegria, sabendo prioridade, tempo e como lidar de uma forma geral para a gente ter mais sucesso na parte financeira. Isso eu posso falar com tranquilidade, que esse é o objetivo da água, tá bom? Muito obrigado, e mais de 100 pessoas ao vivo. E a gente começa a entrar. Primeira questão que é o seguinte, Berta, depois a gente bota esse lá no silencioso. Gan Eden. A gente pega o início do mundo, que era o paraíso. Adam Arishon, primeiro homem do mundo. Havá, a primeira mulher física do mundo, porque por Kabbalah a gente sabe que, enfim, não é a primeira mulher do mundo, isso é um assunto aí à parte. Mas os primeiros seres humanos, e a gente vê que eles não precisavam trabalhar. O Midrash conta, e também o Zohar Kadosh, na própria Parashá Bereshit, ensina pra gente que quando tinha o paraíso Gan Eden, era como a gente fala hoje em dia paraíso, era melhor ainda, era perfeito. Os malahim, os anjos, traziam comida, traziam o que ele quisesse, todo tipo de alimento, tudo maravilhoso. Não existia kasher ou não kasher, não existia nada. Só existia, pessoal, uma proibição. O mundo inteiro era baseado em uma proibição. Não comer do fruto proibido, tá certo? Da árvore do entendimento do bem e do mal. Acabou! Nigmar, Hutz Mizé, fora isso, tudo era permitido. Né? Aí a gente vê o seguinte, não existia Yetzirará, não existia maldade. Bom, quando mesmo assim eles fizeram um pecado, porque o Yetzirará, o mau instinto não era externo, mas ele era interno. Desculpa, ele não era interno, o mau instinto não era interno, ele era externo, que é representado pela cobra. E quando as pessoas começaram a ouvir a cobra, esse mau instinto entrou. E não é a história de agora, mas resumindo, eles erraram, certo? Qual foi a maldição que Adam Arishon recebeu? Com o suor do teu rosto, você vai comer pão. Em hebraico, como está na Torá, Bezeat apecha tuchal lechem. Maldição. Com o suor do teu rosto, você vai comer pão. Ou seja, pão aqui está definindo a ideia de alimento principal que sacia o ser humano. E a ideia aqui de dizer que a pessoa vai ter que suar é a tristeza. É a dificuldade da conta do dia a dia, que nem Adam Arishon, talvez, mesmo com a sua sabedoria, mas quando ele recebeu de forma repentina essa maldição, com certeza não foi um momento onde ele estava entendendo muito o que isso significava. Pessoal, aqui é a base da Torá de que nós precisamos nos preocupar com o nosso sustento financeiro. Por que eu digo isso? Porque talvez venha alguém e diga o seguinte, não precisa trabalhar, besteira. Trabalha se quiser. Não é bem assim. A regra é, se a pessoa é rica, nasceu em berço de ouro, e não precisa trabalhar, então realmente, para que ele vai trabalhar? A Torá diz que o trabalho ele é a ferramenta, e a Torá é o objetivo. Talvez algumas pessoas que conhecem mais Torá estejam perguntando, mas não está escrito no Perikei Avot que como é bom o estudo de Torá junto com o trabalho? Nós vamos explicar tudo isso. Então vamos passo a passo agora entender como funciona, até depois a gente entrar no mundo de hoje, dicas, segolot, enfim, falar de tudo que a gente pode sobre esse tema. Muito obrigado. Esse chá maravilhoso aqui da minha esposa. E com certeza, por ser da minha esposa, fica 10 vezes mais gostoso. Pessoal, então é o seguinte, vamos tentar entender esse ponto aqui. Da onde está escrito, começou dessa maldição.
Depois, você vai lá para Guemará, que é a discussão da nossa querida Torá oral, que sem ela, a Torá escrita, não faz sentido. Porque quando Deus manda você colocar tefilim, ele não fala o que é tefilim, como é que você vai colocar? Quando Deus manda na Torá fazer Brit Milá, não está explicando como faz Brit Milá, ou seja, nenhuma mitzvah da Torá escrita poderia ser feita de nenhuma forma, nem meio termo ou adequada, sem a Torá oral. E aí, no Tratado da Guemará de Brachot, que é sobre bênçãos, lá na página 35b de bola, 35b, você encontra a discussão mais famosa sobre esse tema. A discussão sobre se a pessoa deve trabalhar ou não. E essa discussão, ela existe entre o Rabi Ishmael e o Rabi Shimon bar Yochai. O Rabi Shimon bar Yochai, não precisa nem explicar, o Rabino escreveu a Kabbalah. O Rabi Shimon bar Yochai, que é o Rabino que escreveu a Kabbalah, escreveu a Kabbalah, ele fala o seguinte, ele fala que trabalho não é uma coisa que tem que ser feita. Ele diz que, já que não está de forma explícita na Torá que tem que trabalhar, a pessoa não deveria procurar esse caminho. Porque quando a pessoa trabalha, e quando a pessoa trabalha a terra, e quando a pessoa planta, ele diz, quem vai estudar a Torá? Berta, vê depois a esponja do microfone caiu no chão. Eu acho que a Luli pegou. Bom, pessoal, meu cachorrinho adorou a esponja, caiu do microfone. Vamos que vamos, pessoal. Então é o seguinte, galera. Agora é o seguinte. O Rabi Shimon bar Yochai fala, trabalhar? Como assim? O negócio é estudar a Torá. E Deus ele vai te dar o sustento que você merece. Quando você faz a vontade de Hashem, Hashem te dá o sustento. Acabou. Não é para trabalhar. Por outro lado, quando você vê o Rabi Ishmael, que é o outro rabino que está discutindo com o Rabi Shimon bar Yochai na Torá oral, ele fala o seguinte, que é isso? Como assim? A pessoa vai estudar a Torá o dia inteiro e quem vai trabalhar? Quem vai fazer a terra dar o seu fruto? Deus mandou Adam e Rishon rezar para cair a chuva e ter o fruto. Ou seja, Deus não fez simplesmente nascer e crescer a fruta só por nascer. Deus não quer ser feito... Obrigado. Deus não quer fazer as coisas tudo de forma milagrosa. Hashem, ele quer o quê? Ensinar a gente a pedir, ensinar a gente a fazer. Então o Rabi Ishmael falou o seguinte, olha só, a Torá toda é feita de algum esforço. Todo mundo tem que fazer o seu esforço no mundo. O Tanar todo, a história dos profetas todos, cheio de esforço. Você vai agora só sentar estudar a Torá e acabou? E vai achar que você não precisa fazer mais nada? Não pode ser. Bom, essa é a discussão. O Rabi Shimon bar Yochai, ele fala que tem algumas pessoas que podem trabalhar, mas elas são a minoria esmagadora na geração, porque essas pessoas conseguem estudar tudo de Torá que eles precisam no dia, e assim eles vão poder trabalhar um pouco. Já a maioria não. E o Rabi Ishmael ele fala exatamente ao contrário. A maior parte da população, no caso falando do povo judeu, tem que trabalhar, porque precisa de alguma omanut, ou seja, de algum trabalho, tá? De algum ensino. E aquela minoria esmagadora que realmente ou é rica, ou ele vive com milagres, então ele pode só estudar a Torá. Não tem problema nesse caso. Tá certo? Aí não tem problema. Berta, fica olhando de vez em quando se está funcionando, que às vezes aparece aqui que parou. Berta? Então, estão entendendo, pessoal? Ou seja, aqui você tem uma discussão que eu espero que esteja bem clara para todo mundo. Depois você vai em outra Guemará, no Tratado de Menachot, lá na página 99b, continua se discutindo sobre isso. Tá certo? No final das contas, quero falar para vocês o que um grande rabino da Guemará falou, chamado Abaye. Abaye, um dos maiores rabinos que mais aparece na Guemará. Ele fala o seguinte, muitos tentaram fazer como Rabi Ishmael, como a opinião dele, que é trabalhar e estudar a Torá, e deu certo. E muitos fizeram como a opinião do Rabi Shimon bar Yochai, que é só estudar a Torá e acabou, e não deu certo. Ou seja, a gente aprende aqui que independente da discussão teórica, por mais que ela está em nível de sabedoria, nível máximo, existe também uma coisa chamada shimush. O que significa shimush? Shimush significa
que a pessoa, ela também precisa da experiência de ver como acontece no mundo. Ok, a vontade de Hashem é assim, o ideal é assim, mas na prática as pessoas não vão conseguir fazer. É por isso que a Torá fala uma frase que o reformismo usa muito para fazer negócio, fazer dinheiro, mas que ela precisa ser entendida, que é: a Torá tem 70 facetas. As 70 facetas significam o seguinte: se Deus falar para você que você só pode fazer uma mitzvah dessa forma, então não tem mais nenhuma faceta, é só uma forma de fazer. Quando Hashem diz que tem que colocar o tefilim, mas ele não fala se tem que colocar o tefilim só na reza da manhã, se tem que ser o dia todo, se tem que ser quando vai no banheiro, se tem que ser de noite. Então isso pode ficar na mão dos sábios na hora de decretarem, porque Deus mesmo mandou os sábios decretarem, fazerem cercas e fazerem decretos. Então, em outras palavras, para a gente resumir aqui para ficar bem claro, o que Deus falou que é só dessa forma que pode ser feito, não tem conversa. É assim, acabou. Se Hashem falou que Brit Milá é no órgão sexual masculino, e vem agora um homem falando: mas eu quero fazer no cotovelo, não tem. Não, mas eu quero fazer no cotovelo, quero fazer a mais. A Torá proibiu fazer a mais. Mas quando Hashem diz que você tem que fixar um tempo de estudo de Torá por dia, mas ele não disse quantas horas, então aqui você tem várias facetas. Bessa, você botou as escritas, as mensagens? Estão entendendo? Ou seja, existem coisas que estão fechadas, coisas que estão abertas. Tá bom, pessoal? Tem que ficar isso bem claro. E aqui que o reformismo pisa em cima para se dar bem. Tá bom, pessoal? E é o seguinte, vamos continuar. Já que o Abaye, na nossa Guemará, falou que a maior parte das pessoas que tentaram só deram certo como Rabi Ishmael, a maioria, então a gente vê que essa é a maioria e essa é a Mascaná, que significa conclusão da Guemará. A conclusão da Guemará, inclusive quando você vai estudar o Código de Leis Judaicos do povo judeu, chamado Shulchan Aruch, que em português significa mesa exposta, ou seja, a mesa está exposta para você estudar, o livro está ali todo organizadinho só para você estudar. Logo no começo do livro Orahaim, já se fala sobre Pat Shaharit, que é comer o café da manhã, o pão, para em seguida você sair para trabalhar. E já começa a falar as leis de trabalho. Ou seja, em 1500, o Rav Yosef Karo, quando escreveu o Código de Leis Judaicos, um rabino de Tzfat, que ele era cabalista, foi aluno do Arizal, ele poderia falar: eu sou cabalista, nesse caso eu vou agir como Rabi Shimon Bar Yochai, que foi quem escreveu a Kabbalah. Vou dizer no Código de Leis que não é para trabalhar. Não. Já que eu entendi e vi que essa é a conclusão também do Maimônides, do Rif, do Rosh, que são três grandes pilares de rabinos que formaram a lei judaica, então ele colocou de forma clara lá para todo mundo ver. Depois de você fazer a reza, e depois do pão da manhã, que faz Birkat Hamazon, fala a palavra Torá, depois tem a regra chamada Nasata, tá certo? Venatata Be'emunah, que em português significa fazer qualquer tipo de trabalho monetário que gere dinheiro com emuná, ou seja, com honestidade. Correto. Principalmente as pessoas que trabalham com números exatos. Por exemplo, ele vende carne, o quilo. Aí ele bota lá, deu 990 gramas. Ele fala que é 1 quilo. Isso pela Torá é proibido. Tá certo? Então você tem que ter leis. Você tem que saber também. Pô, mas também eu não sou um anjo. Pode ser que eu vou errar. Não tem problema. Para tudo na Torá tem lei. Para tudo na Torá tem explicação de como se deve fazer. Tá certo, pessoal? Ok. A partir do momento que a gente vê que até na lei judaica, no Código de Lei Judaico, do Rav Yosef Karo, que é a lei judaica para todo o povo judeu, está dizendo de forma natural que a pessoa trabalha, então a gente entendeu, para concluir já nesse início de aula, que é o seguinte: a maior parte da população, principalmente a Alahá, que é para o povo judeu, né? A maior parte do povo judeu, se ele não é rico, então a maior parte do povo judeu tem que sair para trabalhar. Ele tem que se sustentar, principalmente quando ele é casado, que ele assina na Ketubá um documento da Torá, da qual ele recebe sobre ele promessa, comprometimento, e tem costume dos sefaradita, até de jurar. Por quê? Porque não é em vão. Jurar, quando não é em vão, é permitido. Mesmo assim, a gente não jura. Porque se a gente não fizer o que a gente falou, vai ter sido em vão. Então, não juramos. Mas tem um costume específico dos sefaraditas, que tem muita base na Alahá, na lei judaica, de jurar na rupá, quando você está com a tua esposa debaixo da rupá, né? Do pano. Ou seja, você vai agora jurar, você se compromete, é uma obrigação da Torá, você assina a Ketubá, e agora quando você casa, você diz: não vou trabalhar?
Vai cair do céu? Mas Deus falou que não vai cair do céu. Deus falou que amaldiçoou Adão Arishon, o primeiro homem do mundo, dizendo, com o suor do teu rosto você vai comer pão. Quem é você agora para dizer que vai fazer diferente? É ou não é? Tá claro, pessoal? Desde do Adão Arishon, que foi para Gemara, Masechet Brahot, Menahot, depois que foi para o Código de Leis Judaico Shulchan Aruch, que saiu dos 3 pilares, que é o Maimônides, Uri e Firosh, e essa é a Alahá, povo judeu, estamos entendidos que essa é a Alahá. Se a pessoa é muito rica, ele é exceção, ele não precisa trabalhar, porque trabalhar não é objetivo, trabalhar é uma ferramenta. Então, se ele é rico, aproveita para dar mais tzedakah, para estudar Torá, para ensinar Torá, para estudar muita Torá, para ajudar gente pobre, gente deficiente. Vamos fazer mitzvah. E tem uma outra exceção do povo. A outra exceção que é muito importante esclarecer aqui, e permitido pelos grandes rabinos de hoje e de sempre, que são aquela minoria mínima, que não dá para contar às vezes num dedo, em cada bairro, em cada cidade de judeus, que são aquelas pessoas que eles são tão fervorosos no estudo da Torá, são pessoas que eles amam tanto Hashem, eles estão tão cancelados para Hashem, que eles não conseguem parar de estudar a Torá. Para eles vai ser o maior sofrimento do mundo. E mesmo que Hashem amaldiçoou, ele fala, ok, Hashem. Então, pela linha natural do que você amaldiçoou Adão, que é só com suor vai ter pão, então significa que eu que estou tentando ser muito tzadik, pela linha natural das coisas eu não vou receber meu pão. Mas mesmo assim eu peço um milagre, Hashem, que você faça uma exceção comigo para eu poder estudar a Torá sempre. Ou seja, isso muitas vezes é bom. Por exemplo, líderes da geração, rabinos muito grandes, pessoas que nunca tiraram o olho de um livro. Se ele saísse agora para trabalhar de qualquer coisa, ele não teria se formado aquele líder. Significa que ele, de forma específica, está recebendo um trabalho do mundo espiritual direto de Hashem para ele salvar aquela geração, né? Que normalmente são os grandes sadikim, Baba Sali, Hafetz Haim, Rav Mordechai Eliyahu, por aí vai. Então a gente tem que ser consciente, porque é muito normal em qualquer estudo de Torá que se toca nesse ponto, é um tema polêmico em Yeshivá quando se estuda isso a fundo, e as pessoas normalmente gostam de discutir pelos seus interesses pessoais. O cara é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Você acha que ele vai apoiar a opinião que a gente tem que trabalhar? Mas, virou lei judaica, virou alahá, virou a lei. Não importa, ele vai dar um jeitinho de sair fora. Ele vai dizer que ele é o tzadikão que só quer estudar a Torá. Então, o ser humano é imperfeito. Como a gente falou na aula passada, temos que analisar racionalmente. Deus e a Torá são perfeitos, o ser humano e seus atos são imperfeitos. Então, nós temos que realmente procurar fazer o mais certo e tomar cuidado com qualquer pessoa que vem te propagar coisas que não existem. Porque tem pessoa que, entendeu a Torá errado, é preguiçosa e começa a dizer para todo mundo, não importa o teu nível, não trabalha. Não importa se você estuda muito ou pouco, não trabalha. Deus não precisa disso. Começa a falar histórias bonitas que muitas vezes não estão nem um pouco na Torá. Aí sabe o que acontece? Eu sou testemunha disso. De às vezes você conhecer pessoas que hoje em dia estão pobres, não tem o que comer. Não tem o que comer, não tem dinheiro para ir no supermercado comer. O filho não tem o que comer. E ele fala, me enganaram. Eu escutei isso com o meu ouvido. Me enganaram. Alguém numa yeshiva, quando eu estava estudando, me enganaram. E o meu rabino falou que era para eu trabalhar e eu não escutei. Ou seja, é o perigo de você querer interpretar a Torá de acordo com como você quer e depois acaba dando errado. Por isso que a gente tem que ter um rabino. Ase leha rav. Tenha para você um rav. A Torá oral traz isso, ou seja, uma mitzvah da Torá. É uma mitzvah da Torá, a Torá tem um rabino. Pessoal, quem está ao vivo, fala amém. Quem não, não fala. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol yab dvaro. Baruch Hashem. Tá certo, pessoal? Interessante ou não é? O consenso humano, os defeitos do ser humano, nossos defeitos. Não é o Elial falando do defeito dos outros, não. É o Elial falando do defeito do Elial, de todo mundo que está assistindo. Nós somos seres humanos. Ninguém está aqui só para ensinar. Todo mundo está aqui para aprender. Se fosse só para ensinar, Deus fazia você escrever um livro e fazia você morrer. Sair do mundo. Não preciso de você. Não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Hashem. Não importa o quanto você ensine de Torá, não importa o quanto você escreva sobre o Torá, você ainda tem que se considerar o pó da terra, ser humilde e sempre procurar aprender de todo mundo. Ponto final. Essa é a visão judaica. Pessoal,
E o que a gente tem que entender é que vamos para a maioria, vamos para 95% da população judaica. Tem que trabalhar, pelo que a gente está entendendo, né? Tem que. Inclusive a Guemará fala em mais de um lugar que todo ser humano tem que aprender uma umanut. A umanut, em português, seria um trabalho de modelar artesanal. Ou seja, cada um aprende alguma coisa. Você aprende a ser médico, você aprende a ser isso. Não dá para simplesmente não trabalhar. E quando você tenta trazer um argumento, tem pessoas que tentam trazer, que não estão baseados na Laha, assim, um argumento assim, ó. Não, mas se a gente tiver muita gente estudando Torá, a gente não vai precisar nem de trabalho, vai chegar Mashiach e acabou. Poxa, mas peraí, a geração do rei Davi era 1000 vezes mais elevada que a nossa. Tinha muito mais gente estudando Torá, e mesmo assim ele tinha um exército. Mesmo assim ele tinha um escudo dele e uma espada. Ele pode dizer, eu não preciso de espada, eu não preciso de escudo, eu só vou estudar Torá. Por mais que ele mesmo é dono da frase Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Eu só falei o nome de Deus agora porque é dentro de um versículo inteiro. Se é metade de uma frase, não se fala o nome de Hashem. Ele diz Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Ou seja, como eu quero sempre estar à frente do nome de Hashem, ou seja, estudando Torá. Com tudo isso ele ia guerrear. Alguém aqui é melhor que o rei Davi? Alguém conhece um colega só porque usa kippah, só porque segue mitzvah, é melhor que o rei Davi? Então a gente tem que ter bom senso. E olha como quando a gente é honesto vem o bom senso. Olha como essa lógica faz todo sentido. Se o cara é do tipo de que se ele sai do livro de Torá, ele já, tipo, entre aspas, né, quer se matar, porque ele fala, meu Deus, eu não aguento sem Torá, talvez valha a pena pensar, ele só estuda Torá, inclusive trabalhar com Torá. Tá certo que a gente vai falar daqui a pouco. O quanto trabalhar, pessoal? O quanto se deve trabalhar? Bom, o Maimônides, ele escreve no Mishneh Torah. O Maimônides foi o maior rabino explicador da Guemará e o maior legislador de leis judaicas da história do povo judeu. O Maimônides fala que o dia é dividido em 3. 8 horas para dormir, 8 horas para estudar Torá e 8 horas para trabalhar. Aí, se você dividir desse jeito, você vai começar a indagar. Ué, e a família? Ué, e o tempo dele com a esposa? Inclusive, a parte romântica, ele está com a esposa, não tem? Então, isso faz parte da Torá. Porque 8 horas para a Torá é estudar Torá e praticar Torá. Quando você pega o teu ônibus, teu carro, ou no meu caso aqui em Ramot, a minha bicicleta, e eu vou para o trabalho, o tempo que eu estou indo para o trabalho e o tempo que eu estou voltando para casa é considerado de mitzvah. O tempo que você vai de bicicleta, de carro de busão, até uma instituição para deixar o teu dinheirinho que encheu da caixinha de Sedaká, para dar para a instituição de Torá ou pessoas pobres, o tempo que você foi, o tempo que você voltou, Torá. Em outras palavras, isso significa que a Torá, ela não é só o ato de estudá-la, é o ato também de praticá-la, obviamente. Né? Obrigado a Hashem pelos mais de 210 pessoas ao vivo, Baruch Hashem. Tá certo, pessoal? O Maimônides divide dessa forma. É obrigado a ser assim? Não. O Rambam só está chegando no meio termo. Porque agora entra o que eu vou falar do Hazon Ish. O Hazon Ish, ele foi um rabino haridi, Ashkenazi, de uma linha mais lituânia, que é mais do leste europeu, que é um pensamento mais condensado nesse ponto. Um grande tzadik. O que ele fala? Ele fala uma opinião assim, que faz muito sentido também. Ele fala, olha só, quando Deus falou para Adão que a maldição é que ele vai ter que comer o pão com suor, através do suor do rosto, ele vai ter que comer pão, isso é uma maldição. Mas já que Deus não definiu quanto essa maldição, vamos diminuir ela ao máximo possível. Ou alguém aqui quer viver de maldições? É um argumento belo. Estão entendendo? O que vocês acham desse argumento, pessoal? Eu quero também ouvir a opinião de vocês. Tanto aqui quanto no YouTube, que eu estou com vocês aqui também olhando. Ou seja, qual é a sua opinião? Né? Hashem chega e fala, tem que trabalhar, é a maldição que tem que trabalhar. Você pode falar, tá bom, entendi que a maldição tem que trabalhar, mas por causa disso eu vou pegar essa maldição e vou estender ela por 8 horas? Alguém aqui é bobinho de querer estender maldição? Ah, o Rambam falou 8 horas, tá certo. Mas antigamente a coisa era muito mais manual. Trabalhar
era ele pegar tuas mãos, botar uma semente de cebola, esperar ela crescer e comer da cebola. Tudo era mais assim. Hoje em dia a gente não tem paciência nem para o micro-ondas. Vocês sabem que, um parênteses rápido, o Rav Mordechai Eliyahu, aluno do Baba Sali, grande tzadik, que morreu uns 5 anos atrás, ele falava para Hashem, Hashem, a gente está ansioso para chegar a Mashiach. Antigamente, para preparar uma comida, a gente ficava 5 horas. Hoje em dia, a gente bota no micro-ondas 1 minuto e já está ansioso. Hashem, a gente está ansioso. A gente está ansioso para tudo, ainda mais para Mashiach. Manda ele logo. A gente não aguenta mais. Bonita essa reza que ele fazia para Hashem. Pessoal, então, o Maimonides falou 8 horas, mas aí o Razonish, ele fala, tudo bem, mas querendo ou não é uma maldição, então vamos fazer o mínimo possível. Tudo é o bom senso. Se você tem um trabalho de empresa, CLT brasileira, estrutura de trabalho americano, que por mais que seja por hora, também normalmente é 8 horas. O mundo, de uma forma geral, trabalha 8 horas. O teu trabalho tem 8 horas, é o normal. É o que a gente chama de Minhag Olam, é o costume do mundo. Não é que eu estou pegando costume idólatra, ou de não judeu, ou de francês, ou de um japonês. O mundo, de forma normal, trabalha 8 horas. E o Maimonides, há 1000 anos atrás, também falava assim, então faz sentido. Porém, se você agora é autônomo e você consegue gerar você consegue gerar o dinheiro, o capital que você estava esperando, e você vai ficar bem, vai ficar relaxado naquele mês. Eu sei que isso é difícil hoje em dia, crise, problema econômico, mas vamos supor, você conseguiu, em vez de 8 horas por dia, em 5 horas por dia você conseguiu pagar suas contas, ter um pouquinho de lazer e ainda sobrar R$100 lá na conta. Exemplo, tipo, você está feliz. Se você está feliz, está vendo que está tudo andando bem, então não precisa aumentar em trabalho. Talvez você pode pensar, não estou dizendo que tem que, não estou aqui dizendo que tem que, tá, pessoal? Cada caso é um caso, mas talvez tem que se pensar em ir para cá, voltar para casa estudar a Torá, voltar para casa e ficar mais com a esposa, voltar para casa e brincar muito com os filhos antes de dormir, que a coisa mais normal do mundo é que homem e mãe trabalhadores chegam em casa mais tarde, tá com a empregada, tá com a babysitter, tá com a cuidadora e você não conseguiu nem brincar com teu filho hoje? Né? Isso está muito ligado a uma das aulas que eu dei de pais e filhos, que a média mundial de pais ficarem com filhos por dia é 7 a 10 minutos. Pô, a gente não botou filho no mundo para ficar alguns minutos? Como é que é isso? Eu fico mais tempo esperando o ônibus do que ficando com meu filho? Por mais que a vida é dura, mas eu preciso ter um objetivo nela. A vida não pode ser só dura. Ela também tem que ter um objetivo. Por isso que quando alguém chega e fala, eu trabalho muito, eu trabalho sem parar, mas é tudo pelos meus filhos. Eu não quero estender isso porque eu falei muito isso nas minhas aulas já de pais e filhos. Isso não é um argumento verdadeiro. Porque a pessoa já está ficando doente por dinheiro, doente pelo trabalho. Ele não está fazendo mais uma conta estável. Ele não está querendo alcançar uma vida financeira estável como nosso título. Ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro, dinheiro. E se sobrar mais melhor, mais viagem, mais Disney. Que delícia. O que é isso? Isso é uma vida normal? Ninguém está falando que viajar faz mal. Mas calma, não é o principal da tua vida. Pessoal, então, a média de trabalho é 8 horas. Se a pessoa é autônoma, ele tem que fazer uma conta muito justa. Ele não tem que nem ir contra o bem-estar e nem idolatrar o dinheiro. Bom senso. Ele conversa isso com a esposa, ele conversa com o rabino dele, tá certo? Tá cheio de rabino bom no mundo. E ele chega e fala, olha, queria tua opinião, o que você acha que eu faço? Não é arriscado eu trabalhar muito menos? E vamos embora. E vamos realmente fazer tudo com bom senso e nada de fazer mudança radical. Trabalhava 8 horas, escutei essa aula e interpretei errado ele algo, agora vou trabalhar 2. Aí depois entra em dívida. E aí que vai entrar um dos próximos pontos que eu quero falar para vocês. Qual que é o objetivo do trabalho e como você pode saber o termômetro exato de quanto trabalhar? Vamos para um nível mais profundo agora na nossa aula. Pessoal, o objetivo de trabalhar é o fim. O fim do trabalho é Torá, vida com mitzvot. Você poder comprar presente para tua esposa. Você que é esposa, comprar um presente para teu marido. Você que é pai e mãe, você poder dar o melhor para teu filho. Não presente toda hora para o filho, porque isso é mimo e faz mal. Mas deixar o teu filho feliz. O máximo de bem-estar, comida saudável, vitamina para criança, tudo que você pode, né? Tudo que está dentro do que pode para a saúde é bom. Agora ficar toda hora dando videogame novo, você vai querer depois aí um mimadinho. Tem que tomar cuidado, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte,
O Rav Eliyahu Dessler, ele é um rabino que escreveu um livro chamado Em Busca da Verdade. O problema é que ele é um quarto do livro só está em português. É só 25% do livro original foi para português. Então, não é muito parâmetro falar do português, porque em português você não vai encontrar o que eu vou falar agora. Em hebraico são cartas de Eliyahu, Mertav Eliyahu do Rav Eliyahu Dessler. Lá ele fala muito sobre emuná, que é a fé, e o esforço. Porque olha que interessante, a gente não entrou nesse ponto até agora. Toma 32 minutos ao vivo, mais ou menos, e a gente nem começou a falar sobre, pera aí, qual que deveria ser o maior termômetro do ser humano para saber quanto ele tem que trabalhar? É o quanto eu tenho de emuná, que é a fé judaica, entendimento judaico, e esforço. Como eu posso medir isso? O Rav Eliyahu Dessler, ele dá uma dica. Mais que dica, né? Ele ensina. Ele fala que é o seguinte, imagina uma barrinha, tipo barrinha de download, quando uma barrinha está preenchendo no computador, de pasta está preenchendo, de download. Imagina uma barrinha que vai desse dedo aqui até esse dedo. Tem que encher a barrinha toda. Você tem que preencher essa barrinha com emuná, que é fé judaica, que não é qualquer fé, não é uma fé cega, é uma fé com estrutura intelectual. E você tem que completar com esforço físico de trabalhar. Se você tiver 30% de emuná, então você precisa completar essa barrinha com 70% de esforço. Olha como é que esse termômetro é interessante para a gente poder começar a refletir sobre a nossa própria vida. Se eu tenho 60% de emuná, fé judaica, então eu completo com 40%. Se eu tenho 90% de emuná, completo com 10%. Se eu tenho 99% de emuná, 1%. Aonde a gente aprende isso? Hafetz Haim, Rabi Israel Cohen, um rabino que morreu em 1934, se eu não me engano. Cohen, grande rabino, Hafetz Haim, o que ama a vida, é o que escreveu sobre a proibição de Lashon Hara, Shmirat HaLashon, uma lição a cada dia. É um rabino absurdo, absurdo. É um rabino muito grande, cada história, que não dá para contar agora. Um dia eu posso dar uma aula só sobre a vida do Hafetz Haim, um grande rabino ashkenazi da Europa, né? E aí, ele era famoso por trabalhar, se não me engano, ele abriu uma loja de bugigangas, e ele trabalhava algumas horas por dia. Hafetz Haim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando alguém na nossa geração diz, viu, é só ter emuná, não precisa trabalhar, será que você tem mais emuná, mais fé judaica do que o Hafetz Haim? Em outras palavras, vamos ser mais humildes, vamos aprender dos nossos líderes, dos nossos sábios, que estão muito acima da gente, o que a gente realmente, às vezes, não está sendo honesto nas nossas contas pessoais. O Hafetz Haim começou a ver que as pessoas estavam comprando mais dele do que dos outros na rua. Então ele falou, só vou abrir por 1 hora. Ele foi o efeito contrário. Quanto mais ele quer fazer um pouco de esforço, a Hashem quer arrebatar de mais bênçãos para ele. E ele falou, não, mas não é assim também, eu estou preocupado com as outras lojas. Então ele começou a abrir por 1 hora. E assim foi. Não sei por quanto tempo ele fez isso, mas ele tinha uma loja que ele só abria por 1 hora por dia. O que vendia, vendia, o que não vendeu, não vendeu. Ou seja, o que você entende disso? É exatamente essa conta que a gente aprende do Rav Eliyahu Dessler, que é, se você preenche a tua emuná, a tua sabedoria com 99%, então é o seguinte, então você também pode dessa forma só completar com 1% de emuná. Tá certo? Pessoal, a Sabrina Lopes perguntou se pode ser o teu rabino. Para mim é uma grande alegria. Só que primeiro que tem muita gente que sabe 10 vezes mais do que eu. E número 2 é saber que sempre eu me esforço para responder todo mundo, às vezes eu demoro. Mas com o máximo de amor e carinho eu tento responder todo mundo mesmo, tá bom? Com alegria. Pessoal, o dinheiro, ele pode ser... Depois que a gente fez essa conta legal do Rav Eliyahu Dessler, vamos para um próximo passo. O que representa o dinheiro no mundo? Olha que legal, não falamos disso. É um novo prisma. É um prisma que é como se fosse uma luz que ela bate de outra direção agora no seu rosto. O que é dinheiro? Do que eu tenho que correr atrás? É o dinheiro? É o conforto? É a bênção na parnassá, no sustento? Eu quero sustento grande ou quero sustento com bênção? Como é que funciona? Psicologia dos Justos, Orahot Tzadikim, que se eu não me engano foi traduzido pelo colega que sabe bastante Torá, que é do Paulinho Rosenbaum. Se eu não me engano, o sobrenome dele. Top Kasher, se eu não me engano, o nome do programa dele, Top Kasher. E lá em português, você vai na Sefer, lá dá para comprar, Psicologia dos Justos.
E lá ele fala o seguinte, o dinheiro pode ser três coisas. O dinheiro pode ser um presente, o dinheiro pode ser um teste e o dinheiro pode ser um castigo. O dinheiro pode ser três caminhos completamente distintos. Quando uma pessoa vai fazer a coisa certa com o dinheiro e está preparado espiritualmente para receber um dinheiro, aquilo vai ser um presente. Quando aquela pessoa ainda está meio desajeitada espiritualmente, não sabe como usar dinheiro, vai ser um teste. E para aquela pessoa que já caiu no fundo do poço, aquilo vai ser um castigo. E quando a Hashem fecha uma porta dessa pessoa que vai ser castigo, porque ele não quer aumentar o castigo, a pessoa abre outra porta. E aí você pergunta, então por que Deus deixa? Se Deus está querendo ajudar, entre aspas, o perverso a parar de ser castigado, corta o dinheiro dele e acabou. A Torá fala que aí é se tirar o livre-arbítrio. O que Deus pode fazer é afastar a providência divina dele. E aí, se ele correr atrás e fizer o certo, vai se dar bem. E se ele fizer o errado, ele vai fazer errado. Ou seja, Deus vai deixar as consequências virem de acordo com o seu livre-arbítrio. Que por mais que Deus é piedoso 100%, ele quer que você tenha o teu mérito. Porque se Deus fizer por você, se ele sair desligando a tua mente, vou fazer você não gostar mais de dinheiro, vou cortar teu sustento, então o que você, ser humano, vai ter feito nesse mundo? Para que você vai ter nascido? Para que valeu a pena ter vindo para o mundo? Né? Aproveitando que eu estou falando de aproveitar de vir para o mundo, há mais de 230 pessoas ao vivo, pessoal, muita gente já viu no meu canal do YouTube que ontem à noite eu coloquei um clipe que eu ainda não divulguei, que é um clipe que está lá, que é um clipe cinematográfico de 7 minutos maravilhoso de você perder o ar, mostrando como é que é a vida de acordo com a Guemará, Midrash e Kabbalah, desde que o feto entra na barriga da mãe até o último dia de vida. É de tirar o fôlego. Mas ainda não está todo traduzido. Eu tenho um aluno chamado Shmuel Mendes, que depois eu quero propagar, ele traduziu e eu vou divulgar, acho que é amanhã, e vocês vão perder o fôlego. Eu peço para todo mundo, mas com toda a tua força, você divulgar esse vídeo. Tá certo? Para não judeu também e principalmente para judeus. Tá certo, pessoal? Por favor mesmo. Vocês vão ver, já está no meu canal, só que ainda não está com a legenda pronta. Vocês vão ficar... Nossa, vocês vão ficar... Eu não sei a palavra. Eu fiquei arrepiado acho que umas 20 vezes. Eu assim, entre aspas, passei mal. Eu fiquei assim, preciso desse vídeo. Aí eu entrei em contato com a diretoria que faz esse vídeo cinematográfico. Eles me deram o direito de botar no meu canal, obviamente sem lucro nenhum, nada. Só botar o vídeo. Pessoal, vamos botar para todo mundo, mas não agora ainda. Espera ter legenda em português. Desculpa, pessoal, atrapalhar, mas é importante ter falado isso aqui. Vamos lá. Já que o dinheiro pode ser uma das três coisas, você tem que se preparar. A Torá diz que o ser humano ele só está preparado para receber o dobro do que ele ganha hoje. Interessante isso. Se ele ganha, vamos fazer continha de criança, se ele ganha R$10 por mês, então ele está preparado a partir do mês que vem, se ele receber um nível a mais espiritual, rezar muito, R$20 por mês. Não peça para pular de R$10 para 1 bilhão. Por mais que loteria pode acontecer, você vê que a maioria se dá mal. Quantas pessoas nos noticiários saem, tem um famoso de Londres, que ele tinha ganhado na época, no final da década de 90, o maior prêmio acumulado da história, naquela época, hoje já deve ter passado, 23 milhões de euros. Daria praticamente 100 milhões de shekel, quase 100 milhões de reais. Ele, uns 2 anos depois, ele era mendigo, ganhou, 2 anos igual rico, 2 anos depois ele estava na rua de novo igual mendigo. Não é igual, ele virou mendigo de novo. Quantas pessoas fazem isso? Gastam com mulher, com drogas, com um monte de besteira. Não sabem, não poderiam ter recebido. Para ele é um castigo. Ele só vai sofrer, fazer um monte de proibições, depois vai voltar para a pobreza. É frustração em cima de frustração. Certo, pessoal? Então tem que tomar cuidado com o dinheiro, isso é uma idolatria. Tá certo? Sabe o que é interessante, né? Quais são as 3 proibições que a Torá fala que é melhor morrer do que fazer uma das 3 proibições? Assassinato, idolatria e relação proibida, relação sexual proibida. Como se fala assassinato em hebraico? Sheferut damim, derramamento de sangue. Só que damim é sangue em hebraico e também vem de dinheiro. Ou seja, da própria palavra, não é que é o mesmo peso, tá, pessoal? Mas é que a gente tira aqui uma interpretação bonita, que uma das formas de mais derramar sangue é através do dinheiro. O dinheiro é uma idolatria pesada. O dinheiro ganhou uma carga tão pesada
que o Rabbi Nachman de Breslev escreve em um dos livros dele, acho que é o Sihot Haran, Conversas do Rabbi Nachman, que não é conversas, né, aulas, que ele fala que o dinheiro, o conceito dinheiro no mundo espiritual, ele já está carregado de energia negativa. Então todo mundo que quer se aproximar de muito dinheiro, normalmente de forma proibida. Dificilmente se consegue de forma permitida. Tráfico de drogas, você ficar milionário em um dia, vender arma, tráfico humano, Deus me livre. Em Deep Web, que é aquela internet profunda que o pessoal vende até a mãe lá. Ou seja, tudo que você faz de pesado, você fica rico do nada. E você quer ser um trabalhador, as coisas são mais difíceis. Mas por que é mais difícil? Porque você está fazendo da forma certa. E como o conceito espiritual do dinheiro está na mão da impureza, ficou na mão da impureza espiritual, desculpa falar, esse termo caiu na mão da impureza espiritual, mas é um conceito que tem que ser explicado à parte, mas significa que ele está sendo sujo. Então a facilidade de você fazer idolatria por dinheiro é muito, muito grande. Tá certo? Perfeito, pessoal. Aí é o seguinte, você começa a ver o seguinte, você tem que começar a pensar o que você veio fazer nesse mundo. Se você acha que você nesse mundo veio para ganhar dinheiro, então, rapaz, qual é a diferença de você estar morto ou vivo? Porque quando você morrer, você não vai levar nada que você tem. O que você fez com o teu dinheiro? Agora, se você é rico e faz mitzvot, que bom. O primeiro patriarca Avraham era rico. Torá não tem politicamente correto. Esse negócio de falar que o legal é ser pobre, é bonito ser mendigo, é um exemplo de vida, a gente encontra em outras religiões, não na Torá. Na Torá não tem esse papo de coitadismo. Quanto mais eu finjo que eu sou coitado, mais todo mundo me aplaude. Porque a gente sabe que é assim que é o mundo afora. Se você é um ator, mas não teve uma história triste, você não é o bastante para ganhar um prêmio Nobel. Que porcaria de mundo é esse? Né? Então, pessoal, eu tinha que saber o seguinte. A pessoa é de acordo com o mérito dela. De acordo com o mérito dela, ela vai ganhando de fato a parnassá. Porém, tem que saber o que ele veio fazer nesse mundo. E aí, de acordo com isso, Hashem vai te dando. Primeiro o patriarca Avraham era milionário, Yitzhak era milionário, Yaakov era milionário, Yosef era milionário, todas as 12 tribos eram milionários, Moshe Rabbeinu era muito rico, rei Davi era milionário, rei Salomão era milionário. O que a gente está vendo aqui? Rabi Odá Nassi, milionário. A gente está entendendo daqui que se a pessoa usa o dinheiro como presente, não precisa se fazer de coitado. Não precisa fingir que não tem dinheiro. Não precisa fingir que não tem um carro. Você tem um carro de qualidade, não precisa ser um Lamborghini. É um carro só que funciona, de qualidade. Para você poder fazer o seu trabalho, você não precisa ficar pedindo desculpa. Esse vitimismo do século realmente 21 tem que parar. Não entra na visão judaica. Você não precisa ser um coitado. Você não precisa ficar dando desculpa o dia inteiro se você conseguir ganhar um aumento. Tá certo? Não precisa. Senão a Torá não deixaria todos esses sadiquim que eu acabei de falar para vocês serem milionários. Milionários, essa é a palavra. Avraham, quanto mais ele ficava de sadik, mais Hashem dava milhões para ele. Gados e gados, e ouro e prata. Só para enterrar a esposa, que é a matriarca Sara, ele pagou 400 moedas de prata. Com 2, 3 moedas de prata já se compra um apartamento. Imagina 400 moedas de prata? Tá certo, pessoal? O negócio é como você usa. É como você ostenta, é jogar na cara, é humilhar, aí acabou. Aí, amigão, se cobre no lençol e vai dormir, porque aí você peca menos. Ostentar, humilhar o outro com dinheiro, achar que tem que ter Lamborghini, tem que jogar na cara, aí acabou, saiu fora da visão judaica. Agora, receber um bom dinheiro e dar bastante tzedakah, dar o 10% para pessoas pobres, para instituições de Torá, fazer coisas boas, que bom, então que bom, né? Tem uma visão judaica que eu acho que é muito linda e tem que passar para vocês, que ela está na Guemará. A Guemará fala que quando uma pessoa está estudando Torá, o pensamento dele tem que estar somente em Torá. E quando ele está trabalhando, o pensamento dele tem que estar na Torá também. Esse é o pensamento bonito. Ou seja, não está dizendo que enquanto você está lá, vamos supor que você costura, você monta bonecos, ou você enche sacos de pirulito numa loja de bala. A Torá não está dizendo, não importa o trabalho. Muito pelo contrário. Se você rouba tempo, como o nome já diz, é roubo. Se você bate papo no celular em vez de trabalhar quando era para trabalhar,
roubo. Certo é você avisar para o dono para descontar. A Torá não tem brincadeira, não tem desculpinha. Assume, seja homem, seja uma mulher. Age com honestidade. Porém, a tua mente, se você está conseguindo fazer com o pirulito virar algo automático, pensa um pouco em Hashem, pensa no tetagrama Yud Kei Vav Kei, as 4 letras do nome de Hashem. Pensa nas mitzvot da Torá que você faz sem precisar falar. Existem mandamentos da Torá que um judeu cumpre mesmo sem estar fazendo nada. E o não judeu, se quiser fazer, pode, é permitido, vai ganhar recompensa, só que ele não é obrigado. Pensar, Deus, você é um só, não existe nada a não ser você. Pensar que Deus te tirou do Egito, o judeu. Lembrar de Amalek, que é o povo amaldiçoado que tem que ser destruído, que representa o mal do mundo, a ideia do nazismo, o mal do mundo. Miriam, quando ela falou mal de Moshe Rabbeinu, ela ficou com lepra, tá certo? Lembrar da entrega da Torá no Monte Sinai. Eu estou esquecendo da sexta. Lembrar de Jerusalém. Lembrar de Jerusalém, para mim tá fácil, né? Eu já moro em Jerusalém, essa foi a mais difícil para mim. Lembrar de Jerusalém que seja construída e reconstruída em nossos dias, amém e amém. Com esses 6 pensamentos, o dia inteiro você pode ficar pensando, você está enchendo o teu balde espiritual de diamantes, sem parar. Não tem número máximo de mitzvot, você pode ficar fazendo. Hashem, obrigado que você me tirou do Egito, obrigado Hashem que você, obrigado isso, obrigado aquilo. Tararara. Lembrar de tudo, vai ficar caindo mitzvah na tua conta sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, tá certo? Tá beleza, pessoal? Aí é o seguinte, então realmente eu tenho que pensar em Torá. Outra forma de pensar em Torá quando está trabalhando. Será que eu dei o troco certo? Pera aí, deixa eu ver se a pessoa aqui no meu táxi, o meu cliente não esqueceu nada. Deixa eu ver se eu pesei direito, porque eu sei que Deus manda pesar direito. Ou seja, mesmo quando você tem que focar demais no teu trabalho, porque você trabalha em computação desenvolvendo um programa, não dá para ao mesmo tempo ficar pensando em passagens da Torá. Então, nessa hora, o que você pensa? De vez em quando você tiver aquele mínimo de intervalo no pensamento, você fala, poxa, que eu faça isso para o bem, para Hashem. Se for um projeto que seja ligado a abertura para promiscuidade, prostituição, droga, não vou entrar, não vou desenvolver esse programa, não trabalho para isso. Aí você está mostrando para Hashem que os teus 24 horas do dia são o quê? Torá, são mitzvot. O cara está arrebentando. O cara realmente está fazendo um show nesse mundo físico. Ele está sabendo realmente usar esse mundo como um palco para enaltecer o nome de Hashem e fazer as coisas boas, se espiritualizar. Até para dormir, como eu falei para vocês numa aula de sonhos também, que eu tenho aula, 2 aulas sobre sonhos, muito legal no meu canal, como de outros vários assuntos, vale a pena entrar lá e ver, que antes de dormir, se você faz um bom pensamento com Hashem, que esse tempo de sono seja como ferramenta para amanhã acordar melhor, fazer mitzvot, ajudar pessoas, respeitar minha esposa, enaltecer meus pais, enaltecer você. Então significa, sabe o quê? Que até o teu tempo de sono foi mitzvah. Obrigado Hashem pelas 250 pessoas ao vivo, Baruch Hashem. Ou quando a pessoa antes de malhar, quer dar uma malhada, quer entrar na academia, também, Hashem, eu recebo sobre mim, deixar o meu corpo mais saudável, destruir gorduras saturadas do corpo que fazem mal, fazendo com que aumente o meu metabolismo, aumente o meu QI, aumente meu foco e concentração, diminua a gordura ruim LDL, aumente a HDL, destrua o máximo de glicose, destrua o máximo de esforço do pâncreas para liberar insulina. Ou seja, de acordo com o que você souber de cultura geral, de acordo com o teu corpo, receba que é sobre isso o motivo que você está fazendo exercício. E aí vai virar mitzvah. Agora, uma pergunta que não sei se alguém fez, mas eu mesmo vou me adiantar. Mas eu sou homem, e eu trabalho vou fazer malhar numa academia, onde o tempo todo eu vejo mulher de shortinho, vejo corpo aparecendo tudo. Aí é problema, tá, pessoal? Aí é problema. Tá bom? Se vocês me perguntarem, é o certo? Não, não é o certo. Tá certo? Principalmente para a mulher. A mulher, ela sabe que quando ela está com shortinhos e roupinhas, ela vai estar sendo olhada. Não tem o que fazer. Não adianta só dizer um homem é um animal. Tá certo que um homem muitas vezes é um animal, mas isso não significa que você também tem que errar com a sua parte. Nenhum dos dois tem que errar. Nem você ficar com roupinhas e nem o homem ficar olhando. Mas na hora de malhar você vai fazer o quê? Vai de terno? Então é um problema. Então hoje em dia você tem no Brasil, acho que 2 companhias que eram famosas no Rio de Janeiro,
Tinha uma que era famosa, com certeza vocês devem saber o nome, pessoal, de que é só para mulher, a academia é só para mulher. A academia só para homem não fazem, até pelo machismo, tu não vai se sentir lá meio baitola. Ah, vou fazer academia só para homem? O que foi agora? Agora eu quero ver bíceps de garotão, então o homem não aceita isso na sociedade, fazer o quê? Tá certo? Ele vai sentir meio mariquinha, mas esse seria o certo. Em Israel, você tem várias cidades, uma academia para homem e outra para mulher. Eu sei que é fácil falar porque aqui as coisas são quase perfeitas, né? Mas mesmo assim, se cuidar com isso. Ou quer ver? Por exemplo, tentar ir no horário da academia que esteja vazia. Tentar de alguma forma fazer o teu máximo, tá bom? Essa é a minha orientação que eu posso dar para vocês. Pessoal, o tempo está acabando e tem mais uns 5 pontos para falar, mas vamos tentar falar aqui o que der, tá? Porque o nosso tempo já vai começar a estourar. Pessoal, a nossa vida não tem que ser nem ostentação e nem almejar pobreza. Ninguém tem que ser orgulhoso, ter orgulho de querer ser pobre, e ninguém tem que ter orgulho de querer ostentar dinheiro. O nosso caminho é o meio. Na numerologia judaica, nós estamos falando, em outras palavras, do número 6, 7 e 8 consecutivamente. Ou seja, o número 6 é o número do materialismo. Tanto que o número 6 é o número de lados que nos fecham. Você tem frente, trás, 2. Esquerda, direita, 4. Cima e baixo, 6. Nós temos um cubo fechando a gente, que esse é o materialismo. Se você pega o número 6 e vira o contrário, é o 9, que é o número da verdade na Torá. O interessante é que depois do número 6 vem o 7. Mas não vamos falar do 7. Primeiro vamos falar do outro oposto, extremo, 8. 8 é a sobrenaturalidade. É o número de festas de Hanukkah, que foi tudo milagre. 8º dia se faz o Brit Milá número 8. O 8, ele está ligado ao sobrenatural. Se você vê, o mundo ocidental, ele busca muito o número 6, que é materialismo, consumismo, felicidade e poder de consumo, dinheiro, grana, yes! E aí você tem o outro lá no Oriente, onde a religião do cara é o número 8. Sobrenatural, o dia inteiro meditar, vestir de laranja, não falo, não como, não bebo, não tenho relação sexual, não caso, não faço nada. Virei uma árvore. Você acha que Deus quer isso ou isso? Não. Óbvio que aos nossos ouvidos parece muito mais espiritual e mais bonito o cara que está sendo budista, número 8. E é verdade. Só que ele está longe de fazer a coisa certa. Deus não deu um sistema digestivo para ele não comer. Deus não deu um sistema reprodutor para ele negar a casar. Deus não deu uma boca para ele não falar. Deus não deu um ouvido para ele não ouvir. Ou seja, se Deus quisesse que você ficasse uma árvore, ele criava você uma árvore. Olha que argumento bom. Se Deus quisesse que você só ficasse parado, ele te empalhava e deixava você morto. Ele quer você agindo, ele quer você sendo o número 7. Essa é a visão do povo judeu. O número 7 é o Shabat. No Shabat, nós temos o dia mais espiritual, fazendo as coisas mais materiais, colocando roupa bonita, tomando vinho e comendo carne. Ou seja, o número 7 é você unir a materialidade junto com a espiritualidade de forma máxima. É você pegar o material desse mundo e elevar com o que você sabe de Torá. É você pegar o vinho do Kiddush e elevar. É pegar a carne de Shabat e elevar. É pegar a roupa bonitona e elevar. É pegar um pergaminho que vem do couro de uma vaca e fazer um pergaminho de mezuzá na tua porta. Esse é o judaísmo. Deus não criou o mundo para você viver paralelo a ele, para você viver à margem dele. Deus criou o mundo para você usar ele para espiritualizar. Pessoal, faz ou não faz sentido demais, não precisa nem talvez trazer muitas analogias aqui. O número 7 é o número do povo judeu. O número 7 é tudo que você pode usar para elevar a matéria, com tudo, tudo. Dinheiro é material, vamos elevar, vamos ajudar pessoas, vamos botar em tzedakah, vamos ajudar pessoas deficientes, vamos ajudar projetos em Instituto de Torá, vamos ajudar pessoas que não têm tefilim, vamos ajudar. Ajuda a tua família, ajuda o teu vizinho, dá uma olhada no teu prédio, alguém precisa muito de ajuda, olha na tua comunidade judaica, olha na tua sinagoga mais próxima, vamos ajudar. Tá certo? Nós representamos o número 7. Última coisa que eu quero falar aqui, pessoal, último ou penúltimo, que esse é muito rápido, devo falar em 1 minuto, trabalhar com o Torá. Que eu falei há meia hora atrás que eu ia falar sobre isso. Você também pode ser uma pessoa que quer viver judaicamente o tempo todo, só viver com Torá e ainda assim quer trabalhar. Você não quer trabalhar no shopping porque vai ver muita besteira, é muito materialismo. O que você pode fazer? Trabalhar com Torá.
Você pode, por exemplo, escrever mezuzá. Você pode escrever pergaminho de tefilim. Você pode escrever um livro de Torá, Sefer Torá com pergaminho. Você pode trabalhar com uma loja vendendo coisas de Torá. Você pode fazer tzitzit e vender. Pode fazer manualmente. Você pode pegar chifre de carneiro e de vários outros animais que são permitidos. E você pode fazer shofar e vender. Você pode montar a base do tefilim, vender. Você pode escrever livros de Torá. Você pode ajudar a traduzir. Você pode ajudar na redação. Você pode ajudar a consertar o português e vai ter mérito naquele livro de Torá. Você pode ajudar a fazer o que você quiser. Você pode fazer 1 bilhão de coisas que precisa. Você precisa ter um ganha-pão mesmo que trabalha com Torá, porque o pão que você come, ele também é matéria. Então você pode trabalhar com muita coisa de Torá. Você pode trabalhar com vendo shatnez. Sabe o que é shatnez? É a proibição de ter lã e linho na mesma roupa. Ou seja, hoje em dia, quando você compra um terno, você manda para um lugar que você paga lá um dinheirinho e ele verifica todo o terno para ver se não tem mistura de lã e linho, que é uma proibição da Torá. Lembrando que o problema é somente estar dentro de uma roupa. Mas se a minha camisa é de lã e o meu terno é de linho, não é o problema. O problema é se na mesma parte da roupa, daquela peça sozinha, tenha lã e linho juntos. Quanto trabalho tem de estourar? Trabalhar com kasher, trabalhar com masguirra, para olhar se o restaurante está kasherizando coisa. Meu Deus, eu posso ficar falando aqui o dia inteiro, só vem na cabeça. Tem 1 bilhão de coisas para trabalhar. Pronto! Você não precisa se entregar ao consumismo, à loja não quero falar aqui nomes de marca, mas você não precisa trabalhar em loja de marca, em ostentação. Você pode trabalhar, ganhar o teu ganha-pão justo com uma coisa de estourar. Tá certo, pessoal? Tem coisas que eu acho que é muito lá de cima, que eu acho que vale a pena a gente falar na aula que vem. Porque na próxima aula, pessoal, a gente vai falar o seguinte: a gente vai falar sobre como entender os sinais de Hashem. Vai ser uma aula recheada de emuná, de muita fé judaica, recheada de histórias bonitas e recheadas de raciocínios judaicos muito antigos, mas que eles se demonstram muito modernos. A gente vai falar na aula que vem como ter uma ligação de amizade com Hashem. Como eu conseguir ver Hashem em mim mesmo. Como eu conseguir entender que Deus nunca faz algo por mal. Como aprender a ter expectativa, mas se der errado, não ficar frustrado, porque dar errado não existe. Como eu conseguir chegar nesse nível? Essa vai ser a nossa aula que vem no nosso domingão, galera. Gostaria novamente de falar desse videoclipe cinematográfico maravilhoso, que é clipe da vida desde o feto até o último dia de vida, até a velhice. Não está com legenda ainda, tá certo? Mas se preparem, ainda não compartilhem, senão ninguém vai ver legenda. Daqui a pouco, eu acho que é amanhã mesmo, vamos meter bala, galera. Me ajudem a propagar com todas as suas forças. Não é a autoria do Elial esse vídeo já é existente. Eu fiz uma parceria com uma diretoria de vídeos Torá, eles me deixaram traduzir. Aqui é só Torá. Vamos divulgar com todas as nossas forças, por favor. A partir de amanhã eu vou divulgar. Sexta-feira, vamos também falar da Parashá da Torá. 10 minutinhos de Parashá da Torá, vida da Sarimeno. Eu vou tentar, para quem mora em Israel, colocar bem antes da hora das velas, para dar tempo de todo mundo assistir. Tá bom, pessoal? E última coisa que quero falar, agradecer os em média 240 e agora 250 pessoas, essa foi a média de pessoas ao vivo, Baruch Hashem, 1000 vezes, e convidar você para patrocinar esse projeto aqui de aulas de Torá. Agora, cada vez mais com mais projetos de legenda e tradução, de tradução de aulas que eu já tenho, 8 aulas em espanhol, acho que 9 aulas com legenda em inglês, manda para quem fala espanhol e inglês. Agora com os vídeos cinematográficos que vão começar a entrar direto no nosso canal, traduzidos e são de nível de Hollywood, eu não tô exagerando. E a gente também vai colocar as aulas sexta-feira e a gente tem projetos vindo por aí. Pessoal, ajudem realmente a patrocinar essas aulas de Torá. No topo dos comentários aqui em cima, no Facebook, para quem tá, tem o link do PayPal. No YouTube é só me pedir que eu dou. Que aí você entra nesse link e através do PayPal, que é uma transferência muito segura na internet, ou qualquer cartão de crédito, você bota o quanto você quer doar, patrocinar, bota os dados e acabou. E você pode fazer isso uma vez por mês, mensalmente, vai me ajudar muito. E, se você que não quiser, pede a conta bancária do Bradesco, que eu passo os detalhes para você e entra em contato direto com você. No Facebook é fácil entrar em contato comigo. Se você está no YouTube, coloca o seu e-mail. Fala, eu quero patrocinar, quero fazer parte disso, bota o seu e-mail. Lembrando
que parte desse dinheiro vai para onde? Projeto Neshama. Eu quase não falo isso. Parte desse dinheiro, ele vai para um projeto que eu tenho, da minha autoria, com a vontade de Hashem, que é para comprar tefilim para quem não tem, tzitzit, kippah, ajudar a pagar mensalidade de quem não consegue na yeshiva e qualquer gasto que seja diretamente ligado à mitzvah, muito bem usado. Então, quando você patrocina o meu trabalho de aulas Torá, você também está ajudando com esse projeto maravilhoso chamado Projeto Neshama, que em português é Projeto Alma. Vamos olhar direto para o objetivo que é a nossa alma. Pessoal, gostaria de terminar dando uma brahá para todos vocês, que Hashem ilumine essa final de semana que está chegando até Shabbat, de todos nós que estão assistindo, todos vocês, que Hashem dê para a gente muita brahá, muita tzlahá, somente decretos doces, que Hashem apague e cancele de nós todos os decretos amargos, que Hashem dê para a gente muita alegria, que Hashem dê para a gente muita saúde espiritual, mental e física, que Hashem dê para a gente somente sucesso, que Hashem dê para a gente muita paz, muito amor gratuito, muita bondade, muita harmonia na humanidade, que Hashem dê pra gente somente motivos para a gente poder agradecer, comemorar, se empolgar, que Hashem dê muita paz dentro das casas, entre o marido e a esposa, que as pessoas saibam valorizar a família, que depois Hashem no céu, a Torá na terra, com a família são as coisas mais importantes do mundo. Não fica saindo com o amiguinho toda hora. Aproveita a tua família. Vamos realmente, pessoal, crescer o máximo em Torá e Mitzvot. Tudo de bom, Kol Tuv, e até a próxima.